Hoje tive uma diligência judicial marcada à última hora e foi a única forma de conseguir ver o que estava a acontecer aqui foi através do YouTube. Aliás, se eu tiver saído um bocadinho antes do final das perguntas, é porque tenho a juíza a telefonar-me, porque a diligência ainda está a ocorrer esta minha hora de almoço. Entretanto, enquanto o PowerPoint está a ser preparado, deixem-me desapontar-vos. Não vou falar de responsabilidades parentais, devia ter um entre aspas, vou falar de facto em responsabilidade conjunta e na classificação das entidades numa relação de tratamento de dados pessoais. Achei que por esta hora, às 5h20, fosse necessário espicaçar um pouco a audiência, portanto daí o título enganador. Para além do mais, pedia que não tirassem fotografias à minha apresentação, depois vai ser disponibilizada, não porque tenha grande propriedade intelectual, mas porque tem fotografias dos meus filhos e a proteção de dados pessoais, eles ainda assim têm direito à proteção de vida. Então, sempre há qualquer coisa de responsabilidades parentais. Sempre há qualquer coisa de responsabilidades parentais. Tá, obrigado. Como eu estava a dizer, hoje não vos venho falar exatamente do tema das responsabilidades parentais, de como educar um filho, até porque não tenho muita certeza, com os exemplos que tenho lá em casa, que seja a melhor pessoa para falar sobre isso. De qualquer forma, o que eu vos quero falar hoje é de, a partir de um problema prático, depois do ano de implementação do RGPD, tentar, levantar duas possíveis soluções e dois pontos de vista, e levantar dois problemas. E vamos partir muito da análise do caso prático na resolução nestes próximos 15 minutos para tentarmos resolver a questão. E vamos partir de uma situação muito simples de um café. Este café tem clientes que são, neste caso, os titulares dos dados. Como quer fidelizar os seus clientes e quer utilizar os seus dados para adequar os seus produtos, quer fazer uma campanha de marketing através de um cartão de fidelização. Só que esta loja de cafés é detida a 100% por uma empresa-mãe, e a empresa-mãe diz que para utilizar esta marca precisa de utilizar este cartão com este software específico. A empresa de cafés, que estamos aqui a ter em conta, o sítiozinho onde vai o senhor, tem independência, tem uma gerência própria, pode decidir como quiser. Contudo, como é detida a 100% por uma empresa-mãe, ela é capaz de definir se a empresa quiser fazer um cartão de fidelização, se quiser usar a marca, utiliza este software. Como é que nós vemos isto em termos de responsabilidade para o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Seria um exemplo clássico de uma responsabilidade conjunta, onde os dois responsáveis pelo tratamento partilham os meios e as finalidades. Eu vou explicar. O café quer tratar aqueles dados para adequar a sua oferta e para ter uma melhor relação com os seus clientes. Mas para o fazer, tem de se sujeitar aos meios impostos pela empresa que detém este café a 100%. Portanto, pode-se dizer que é claro que, neste caso, partilham os meios e as finalidades de tratamento, porque até a empresa-mãe pode ter interesse em saber quem de facto são os consumidores deste seu franchising, desta sua empresa. E para mim este é um exemplo claro, que eu normalmente partilho nas minhas aulas e nas minhas formações, de uma responsabilidade conjunta. Imaginando neste caso que o titular dos dados pede o apagamento dos seus dados, revoga o consentimento, porque estamos a falar aqui de marketing direto de produtos não, estamos a falar de um cartão de fidelidade, portanto o fundamento de licitude seria em princípio o consentimento, vem revogar o seu consentimento junto do café e vem pedir para apagar os seus dados. Se o sistema não o permitir, o café não tem a independência nem a capacidade necessária para alterar o sistema. Porquê? Porque é tido a 100% pela empresa-mãe que detém o software. Neste caso, mesmo para responder ao pedido do direito dos titulares dos dados, será necessário convocar os dois responsáveis do tratamento. Mas este é um exemplo simples. Eu numerei os casos porque vamos saltitar um bocadinho. No exemplo 2, vamos tentar abordar um bocadinho mais a fundo o que é esta relação filial, esta relação de domínio. Porque diz-nos o artigo que o responsável por tratamento define conjuntamente ou individualmente os meios e as finalidades. E vamos aqui ver exatamente o mesmo caso de um café que tem os seus clientes
e que quer utilizar um cartão de fidelização. Neste caso, não existe uma relação de domínio por parte de outra empresa, é livre de ir ao mercado e escolher a solução de software que bem lhe aprover. Estabelece os meios técnicos e organizativos que quer que o seu subcontratante tenha, cumpre todas as disposições do artigo 28. Uma vez que existe esta liberdade contratual e esta capacidade de escolher entre os vários prestadores de serviço, se assim o fizer de acordo com o artigo 28, através de um contrato ou um ato normativo escrito, podemos estar perante uma relação de responsável de tratamento subcontratante. Esta é a primeira distinção que temos de fazer e é a partir desta distinção que vamos problematizar. Esta é uma relação de possível subcontratação, a outra de partilha de meios e finalidades é uma relação entre dois responsáveis de tratamento. A questão vai estar em saber qual é que é a relação que tem de constar entre os dois responsáveis pelo tratamento, a empresa e a empresa detida a 100%. E vamos aqui buscar outro caso prático. No caso 2, temos um cliente de uma mediadora imobiliária. Não sei, eu agora vou mudar de casa porque a família vai crescer e tive de recorrer à mediação imobiliária, principalmente sou preguiçoso e gosto de ter tudo bem listadinho e tudo limpo. O que é que acontece? Eu sou cliente desta agência imobiliária. Esta agência imobiliária oferece-me, dispõe de uma série de ofertas imobiliárias detidas cada uma delas pelos seus proprietários. Mediante os resultados das visitas, esta agência imobiliária envia o relatório de visita aos proprietários. Neste caso, o proprietário é uma empresa, é uma SA. Como é que vamos configurar a relação entre estes dois responsáveis de tratamento? E digo já que são dois responsáveis de tratamento, porque a agência imobiliária tem vários clientes e utiliza aqueles dados para as suas finalidades de vender as casas dos seus clientes que detêm as propriedades. Quem detém a propriedade vai recolher aqueles dados para uma finalidade muito específica de alienar um bem imóvel. Portanto, temos duas finalidades diferentes e, em princípio, o único ponto em comum será, eventualmente, o ponto de recolha. Neste caso, levanta-se a hipótese de estarmos perante dois responsáveis pelo tratamento conjunto ou então perante uma figura estranha que a doutrina tem vindo a falar, que são os dois responsáveis pelo tratamento independentes. E de onde é que vem esta questão de sabermos o que são dois responsáveis pelo tratamento independentes? A doutrina, e depois, quando eu disponibilizar os slides, estão lá as restantes fontes, mas vou buscar principalmente a ordem dos advogados do Reino Unido, vem-nos dizer, na relação entre o barrister e o solicitor, como as finalidades são de facto diferentes, eles têm de ser considerados não como responsáveis de tratamento conjuntos, mas sim como responsáveis do tratamento separados. Eu sei que isto é uma construção que pode parecer um bocadinho estranha, mas se formos a ver no nosso dia-a-dia, e quem está habituado a preencher os registros do artigo 30, já se deparou com uma situação um pouco similar. Imaginando um empregador. Tem os seus empregados, neste caso titular dos dados são os seus empregados. O empregador tem de comunicar os dados dos seus empregados à Segurança Social. A Segurança Social, no registro de atividades de tratamento, há de aparecer eventualmente como destinatário, mas dificilmente aparecerá como responsável conjunto. Porquê? Porque dificilmente uma entidade empregadora terá a capacidade de alterar a forma como a Segurança Social trata os dados pessoais. Ou, pensando naquela relação filial que vimos no primeiro exemplo, não existe de facto uma relação filial ou paternal entre a Segurança Social e o empregador. Muitas vezes até, se for uma relação paternal, é daquelas desavindas que dão muito trabalho. E depois muito dinheiro num divã. Mas, na verdade, o que vemos aqui não é uma relação filial. Então, como é que a doutrina tem vindo a tratar esta relação? Diz, isto são dois responsáveis pelo tratamento independentes. Muito embora um transmita os dados ao outro e o ponto de recolha seja exatamente o mesmo, na verdade, como as finalidades são tão distintas e não existe uma interferência na definição de meios, não podemos considerar uma responsabilidade conjunta nos termos do artigo 26 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E é aqui que as coisas complicam. Daí ter o meu filho a pôr os óculos.
O Bar Standards Board, relativamente à ética, vem de facto avançar com esta distinção, dizendo the barrister and the solicitor. Eu tenho aqui, é mais fácil para mim ler aqui. The barrister and the solicitor will therefore be processing a pool of data independently of each other and will not be joint controllers. Também na nossa doutrina, e isto é mais ou menos o esquema de que estamos a falar quando a Ordem do Reino Unido nos apresenta esta distinção de dois responsáveis de tratamento. Temos o titular dos dados, temos o solicitor, temos os factos controvertidos e temos o barrister, e eles são utilizados para diferentes finalidades e de forma diferente por estas duas entidades. Mas como eu estava a dizer, nós no nosso dia-a-dia já vimos esta relação um pouco na nossa configuração, se não pelos responsáveis por tratamento, pelo menos no nosso contrato de serviços bancários. E já vamos ver em que ponto é que isto entra. No acórdão, e desculpem o meu alemão, Wirtschaftsakademie, o acórdão C210/16, temos uma relação similar. Este acórdão é um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, proveniente de um review prejudicial de uma ação entre a Wirtschaftsakademie e a Autoridade de Proteção de Dados alemã. E a questão estava em saber se, no caso controvertido, em que a Wirtschaftsakademie faz uma página de fãs no Facebook, o Facebook é um subcontratante ou um responsável pelo tratamento. E aqui o Tribunal de Justiça da União Europeia é muito claro na resposta. Considera o Facebook um responsável pelo tratamento e avança diversos argumentos. O primeiro é que a Wirtschaftsakademie, ao criar uma página de Facebook de fãs sobre as suas atividades, era uma empresa de formação, estava a atrair para o Facebook utilizadores que de outra forma não encontrariam esta página. Não sei se de facto é verdade ou não, mas existe essa possibilidade. Portanto, o Facebook teria acesso a dados pessoais através da Wirtschaftsakademie, que normalmente não teria. Adicionalmente, e perante o facto do Facebook não enviar os dados pessoais dos visitantes à Wirtschaftsakademie, mas sim um agregado de dados estatísticos, o Tribunal de Justiça da União Europeia vem reforçar o argumento dizendo, para além disso, o Facebook, quando faz esta análise estatística, vai não só analisar as páginas ou o tempo que determinado utilizador gastou na página da Wirtschaftsakademie, mas também o local de onde vem, as suas preferências e os restantes dados de registro do Facebook. O que é que vai fazer então? O Facebook vai juntar um pool of data da Wirtschaftsakademie e das visitas ao site com outro pool of data que tem das visitas a outras páginas, dos perfis criados. Com base nestes argumentos, o Tribunal de Justiça da União Europeia vem concluir que a Diretiva 95/46, ainda era o abrigo da Diretiva, não exige que, quando seja conjunta a responsabilidade de vários operadores pelo mesmo tratamento, cada um destes operadores tenha acesso aos dados pessoais em causa. E durante o acórdão faz muito mais que isto e vem, na prática, apagar a tentativa doutrinária de distinção de responsáveis pelo tratamento separado, dizendo que a responsabilidade pelo tratamento conjunta pode ter vários graus, graus em que ambos definem os meios e as finalidades, mas também graus em que o único ponto de concordância é o ponto de entrada. Outro caso onde isto pode acontecer é no caso muito específico da indexação da Google. Determinada empresa, neste caso uma academia de surf, cria uma página na internet, nem sequer tem um domínio Google. Contudo, por causa do algoritmo do crawler da Google, aparece esta página nos resultados de pesquisa. A academia de surf tem a possibilidade de aceder aos landings dessa página, ou seja, às pessoas que, através da pesquisa da Google, acederam à sua página. E pode pedir estes dados à Google e, normalmente,
quando vão a um site e veem que o Google Analytics está a correr, é o que acontece na maior parte das páginas hoje em dia na internet. O que é que a Google vai fazer? Vai analisar todos os resultados de cliques naquela indexação, fazer uma escalonagem, ordenar e dar um resultado a esta academia de surf da sua entrada do mercado, das suas potencialidades de marketing, do seu valor na internet. Da mesma forma que no Facebook estávamos perante um responsável pelo tratamento, porquanto ele agregava dados provenientes de outras fontes para dar um resultado ao outro responsável pelo tratamento, neste caso temos exatamente a mesma coisa. A Google vai agregar dados pessoais que não estão diretamente relacionados com a minha página de surf, da página de surf da Academia. Portanto, a meu ver, se este caso fosse novamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, seria considerada a Google, relativamente à sua operação de indexação, seria considerada um responsável pelo tratamento. Qual é que é o impacto disto? Vamos a um caso, novamente ao caso do trabalhador, empregador, declaração de vencimento e segurança social. Neste caso, de acordo com o entendimento do acórdão Wirtschafts Academy, estamos perante dois responsáveis pelo tratamento conjunto, com todas as implicações que isso tem ao abrigo do artigo 26. Agora não é a altura para estar a ler, mas quando dois ou mais responsáveis por tratamento terminem conjuntamente as finalidades e o meio destes tratamentos, são ambos responsáveis conjuntos e devem terminar por acordo entre si e de modo transparente as respectivas responsabilidades pelo cumprimento do presente regulamento. O que claramente a Segurança Social faz. Outros possíveis impactos e conclusões e desafios. A primeira conclusão é relativa à regulação da responsabilidade conjunta com o objetivo de proteger o titular dos dados. O acórdão vem, de facto, dizer-nos que o objetivo do artigo 26 da responsabilidade conjunta desculpem, não é mais do que proteger o responsável pelo titular dos dados no exercício dos seus direitos. E, a meu ver, se analisarmos esquematicamente as diversas soluções responsáveis por tratamento conjuntos ou responsáveis por tratamento independentes, a solução que melhor protege o titular dos dados há de ser sempre a regulação da responsabilidade conjunta e não a responsabilidade pelo tratamento independente. Finalmente, o Tribunal de Justiça da União Europeia vai enquadrar casos em que não há acesso a dados pessoais como casos de responsabilidade conjunta, o que, como eu já disse, vem apresentar alguns problemas. Pontos para o futuro e questões. Numa operação de recolha para dois responsáveis de tratamento, obriga a uma responsabilidade conjunta ou é necessária uma interconexão posterior ou adicional? Basta um ponto de recolha individual e tornam-se responsáveis conjuntos? Ou é necessário haver uma transmissão posterior? É necessário haver uma partilha de finalidades ou uma partilha de meios? Não é respondido pelo acórdão e, na prática, torna-se muito difícil a análise. E depois, qual é que é a culminação para o incumprimento do artigo 26? Que também não é claro. Mas, ainda assim, no nosso ordenamento jurídico, nós conseguimos antever uma pequenina solução, não só para este problema, mas também para os desafios tecnológicos que se avizinham. E vou-me basear na opinião do vogal da CNPD, o João Marques, numa pequena anotação que faz deste acórdão da Wirtschafts Academy, onde vem resumir o acórdão, concluindo pela verificação de uma construção determinante para compreender este conceito, não só à luz da diretiva, como também perante o novo quadro legal trazido para o RGPD. E se lermos, está disponível na revista Fórum, no site da CNPD, se lermos até ao fim a opinião do João Marques, percebemos que o conceito de responsabilidade conjunta vai, na verdade, responder a outros desafios, como, por exemplo, o desafio do blockchain. Como tratar os diversos intervenientes numa verificação de determinada atividade ou determinada operação. De acordo com o vogal da CNPD, o conceito de responsabilidade conjunta vai nos ajudar a classificar estes intervenientes, eventualmente classificando-os enquanto responsáveis conjuntos, através de uma graduação
das diferentes responsabilidades dentro deste conceito do artigo 26. Espero que tenha sido útil, estou obviamente disponível para mais questões, mas como disse, o mais importante destes 15 minutos em que vos estive a apresentar esta situação não é criar uma grande teoria sobre este facto, mas sim lançar o tema para discussão para futuros entendimentos doutrinários. Obrigado.